Como diz o famoso ditado, marido e mulher são um só diabo, mas ela se aplica a mulheres que decidiram separar suas vidas de ditadores, desempenhando um papel significativo na história mundial. Algumas dessas mulheres se envolveram ativamente na política e foram tão odiadas por seu povo quanto seus infames maridos. Outras sofreram e tentaram acabar com suas próprias vidas, incapazes de suportar tal vida. De diferentes formas, todas essas mulheres fizeram história. Neste vídeo, falaremos sobre os destinos das esposas de Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Gianna Badil Abocas e Nicolae Ceausescu. Como foram seus destinos antes e depois do término de seus maridos. Ekaterina Dangiadze. Começaremos com o continente africano, especificamente com a República Centro-Africana, uma ex-colônia francesa que ganhou independência em 1960. Por muitas décadas, a rica jazida de diamantes e ouro localizada no território deste país tem sido a causa de conflitos armados brutais, surtos de violência e golpes de Estado. Mas o período mais bárbaro da história veio durante o reinado de Jean Bedel Bokassa. Na noite de 1º de janeiro de 1966, Bokassa e seus seguidores tomaram o poder. Depois de derrubar o presidente anterior, o novo líder do país estabeleceu um regime autoritário rigoroso e declarou que apenas a morte o faria deixar o poder. O reinado sangrento de Bokassa durou 13 anos e foi marcado por prisões regulares de dissidentes e tentativas brutais com elementos de canibalismo, nas quais o presidente participava pessoalmente. Uma das suas ações mais brutais foi o assassinato de 100 estudantes que protestavam contra o uso de uniformes muito caros. Bokassa tinha um harém inteiro de 19 esposas que lhe deram cerca de uma centena de herdeiros. O presidente, forçadamente, tirava suas futuras esposas de suas casas e as mais desobedientes eram enviadas para a prisão até o dia do casamento. Algumas esposas do ditador tentaram tirar a própria vida, conseguiram fugir do palácio. De qualquer forma, suas tentativas falharam. No entanto, no harém, Catarina Dangiadze, a esposa principal, que os centro-africanos chamavam de Mama Kati, recebia a atenção especial. Bokassa claramente a destacava entre as outras mulheres, presenteando-a com presentes luxuosos e convidando-a para recepções de gala. É interessante notar que o ídolo militar de Bokassa era Napoleão Bonaparte, e ele se esforçava para imitá-lo em tudo. Bokassa não deu descanso ao brilho do Império Napoleônico e, por isso, decidiu fazer do Império um czar para se tornar imperador. A coroação ocorreu no dia 4 de dezembro de 1977 e custou ao país 20 milhões de dólares, um terço do seu orçamento anual. Principalmente, foi uma cópia exata da coroação de Napoleão. Uma carruagem revestida de veludo e adornada com ouro, puxada por 8 cavalos brancos. 120 músicos tocavam enquanto 10 damas de honra carregavam o manto de Catarina, que foi costurado à moda da época de Napoleão. E o próprio Bokassa, apesar do calor africano, estava envolto em uma capa vermelha, forrada com pele de carneiro e chinelos incrustados com joias. Finalmente, entraram para o livro dos recordes do Guinness. A coroa, que custou 5 milhões de dólares, o cetro e o orbe eram réplicas exatas daqueles que já foram usados na França. Assim como Bonaparte, o recém-coroado imperador colocou a coroa em sua própria cabeça e desde então se autodenominou Imperador Bokassa. Ekaterina Dangiadze rapidamente se acostumou com os diamantes sangrentos, vestidos de grife e a atenção elevada da sociedade. Mas isso não a impediu de trair o marido 2 vezes, trocando-o por outros homens. Isso aconteceu pela primeira vez em julho de 1973, depois que o ditador descobriu que Ekaterina secretamente e repetidamente visitava a casa de um amigo próximo. Ele chamou o colega e o espancou com uma brutalidade implacável. O amante morreu no local, enquanto Ekaterina perdeu o controle de tudo. Seu próximo amante se tornou o presidente francês Valéry Giscard d'Estaing. Possivelmente por isso, depois que as forças do exército francês derrubaram o czar, Bokassa teve que fugir,
enquanto Ekaterina conseguiu se estabelecer em um luxuoso castelo perto de Paris. Em suma, os planos napoleônicos fizeram uma piada cruel com o ditador. Durante a perestroika, um período em que os segredos da era soviética estavam sendo revelados, um dos personagens históricos mais populares tornou-se Nadezhda Alliluyeva, esposa de Joseph Stalin. De artigo em artigo, de livro em livro, o mesmo enredo começou a se repetir. A esposa do líder, uma das primeiras a notar a letalidade da política de seu marido, faz acusações severas contra ele antes de morrer. A causa da morte, dependendo do autor, variava de suicídio a assassinato por subordinados de Stalin por sua ordem. Na verdade, Nadezhda Alliluyeva permanece até hoje uma mulher enigmática. Muito é conhecido e quase nada é conhecido sobre ela. O mesmo pode ser dito sobre seu relacionamento com Joseph Stalin. Nadezhda nasceu em setembro de 1900 e em Baku, na família do trabalhador revolucionário Sergei Alliluyev. A menina cresceu cercada por revolucionários, embora inicialmente não estivesse interessada em política. A tradição familiar dos Alliluyevs diz que Nadezhda, aos 2 anos de idade, brincando na costa de Baku, caiu no mar. A menina foi salva da morte por um jovem corajoso de 13 anos chamado Iosif Djugashvili. Alguns anos depois, os Alliluyevs se mudaram para São Petersburgo. Nadezhda cresceu para ser uma jovem temperamental e determinada. Ela tinha 16 anos quando Iosif Stalin, que havia retornado do exílio na Sibéria, apareceu em sua casa. A jovem garota, sem memória, se apaixonou pelo revolucionário, que era 21 anos mais velho que ela. Stalin tinha não apenas anos de luta revolucionária atrás dele, mas também um breve casamento com Ekaterina Svanidze. A esposa faleceu, deixando o filho Yakov de 6 meses. Os parentes criaram o herdeiro de Stalin, o próprio pai. Imerso na revolução, não tinha tempo para isso. As memórias dos contemporâneos testemunham que neste casamento havia realmente amor e fortes sentimentos. Além disso, havia um conflito de 2 caracteres. Os medos do pai de Nadezhda se confirmaram. Sobrecarregado de trabalho, Stalin queria ter ao seu lado alguém que cuidasse do lar. Nadezhda, por outro lado, buscava a autorrealização, e o papel de dona de casa não a satisfazia. Ela trabalhava no Departamento de Assuntos Nacionais, no secretariado de Lenin. Colaborava na redação da revista Revolução e Cultura e no jornal Právida. Se falarmos de ciúmes, Nadezhda, apaixonada por seu marido, nunca deu a Iosif motivo para suspeitar de algo desagradável. No entanto, ela mesma era bastante ciumenta do marido. Há uma confirmação disso em uma correspondência preservada de um período posterior. Aqui está um trecho de uma das cartas que Nadezhda enviou ao marido, que estava de férias em Sochi. Não recebi notícias suas. Provavelmente, a viagem para Perepelov te distraiu. Ou talvez você esteja apenas com preguiça de escrever. Ouvi de uma jovem interessante que você está ótimo. Estou vivendo bem, esperando o melhor, respondeu Stalin. Você está insinuando alguma viagem minha? Informo que não fui a lugar nenhum e não pretendo ir. Trabalho muito. Penso muito, seu Joseph. No ano de 1926, nasceu uma filha na família, a qual chamaram de Svetlana. A menina se tornou a favorita do pai, e se Stalin tentava ser rigoroso com o filho, permitia literalmente tudo à filha. De acordo com o prontuário médico de Alliluyeva, no final de sua vida, ela estava profundamente doente. A mulher sofria de fortes enxaquecas. Ela escreveu para a mãe: "Estou com uma dor de cabeça terrível, mas espero que passe." Por causa das pílulas com cafeína que ela tentava aliviar os ataques, começaram os problemas com o estômago. O tratamento não ajudou. Começaram a falar sobre cirurgia, mas ela não viveu até lá. Em 7 de novembro de 1932, os líderes soviéticos comemoraram o 50º aniversário da Revolução na casa dos Voroshilovs. A cena entre Joseph e Nadezhda é descrita por muitos, cada um de maneira diferente, usando palavras de outras pessoas. A esposa de Nikolai Bukharin, referindo-se ao marido no livro Inesquecível, escreveu que um Stalin bêbado jogava cascas de maçã e cigarros no rosto de sua esposa. Ela, não suportando a grosseria, se levantou e foi embora, sem esperar o final do banquete. A neta de Stalin, Galina Djugashvili, ouviu de parentes que Joseph conversava animadamente
com uma certa garota na frente de Nadejda. E quando Alilueva, não aguentando mais, disse algo rude para ele, Dura respondeu com um rugido alto. Em seguida, a mulher fugiu do quarto e voltou para casa. Existem versões diferentes do que aconteceu a seguir. Algumas pessoas afirmam que Stalin foi passar a noite em sua dacha, e quando sua esposa ligou para lá, o guarda informou que ele estava lá com outra mulher. Outros dizem que Nadejda simplesmente não ligou para o marido. Mas seja o que for que aconteceu na festa e depois dela, uma coisa é certa. Na noite de 8 para 9 de novembro, Alilueva acabou com a própria vida com um tiro no coração de uma pistola. Por que Nadejda fez isso permanece desconhecido. Svetlana, sua filha, escreve em seu livro que era uma questão política. Mamãe deixou uma carta para ele. Obviamente, ela escreveu à noite. Eu nunca, é claro, a vi. Ele provavelmente foi assassinado aqui. Pessoas que o viram me relataram o ocorrido. Era horrível. Estava cheio de acusações e insultos. Não era apenas uma carta pessoal. Era uma carta, em parte, política. Eva Braun. Vamos nos mudar para a Alemanha nos anos 1930 para um personagem histórico desconhecido. Apesar de Hitler ter tentado diligentemente transliterar para a sociedade a imagem de um homem casado com seu país, em sua vida havia uma mulher amada, cuja existência a maioria dos contemporâneos nem suspeitava. Ele conheceu Eva em 1929. No estúdio fotográfico onde ela trabalhava, o futuro Führer imediatamente apreciou a aparência superior da jovem e decidiu conhecê-la melhor. Curiosamente, apesar de Hitler ser direto, obstinado e intolerante a qualquer crítica política, em sua interação com as mulheres, ele parecia ser um verdadeiro cavalheiro. Consequentemente, todas as funcionárias do chanceler do Reich admiravam os modos cavalheirescos do Führer. Por mais estranho que possa parecer, Hitler literalmente inundava sua amada com presentes, apartamentos, roupas, joias, antiguidades e até mesmo pinturas de sua própria autoria. Porém, seus encontros ainda aconteciam sob total confidencialidade. Somente em 1939, Eva foi autorizada a se mudar para um apartamento na chancelaria do Reich, que ficava ao lado da biblioteca de Hitler. Mas ela só podia entrar no quarto de Hitler pela porta dos fundos, quando não havia ninguém por perto. Esse segredo atormentava Eva, que no fundo sonhava em se tornar a esposa oficial do político. Ele só me amava quando era conveniente para ele, ela escreveu em seu diário pessoal. A política não a interessava absolutamente. Por isso, quando Hitler estava ocupado com seus assuntos, ela ficava abertamente entediada, passando as noites na companhia de amigos ou lendo livros de Oscar Wilde. Apesar disso, ela fez um enorme esforço para impressionar o amado. Quando se encontravam, ela sempre estava com um belo penteado e podia trocar 6 ou 7 roupas em um único dia. Ela não fumava na presença do Führer. Ele não suportava mulheres fumantes e ela não ficava sozinha com outros homens. Hitler proibiu categoricamente isso, mas todas as suas tentativas de se casar com o amado foram em vão. O sonho de Eva só se realizou em abril de 1945. Ela se casou com Hitler no bunker do líder nazista. De acordo com fontes históricas coletadas, é sabido que 36 horas após o casamento, o jovem casal cometeu suicídio duplo. Raquel Guedi. E o líder fascista italiano era um ditador não apenas na vida, mas também em seus relacionamentos com as mulheres. De acordo com testemunhos contemporâneos, ele as tratava de maneira terrível. Ainda na adolescência, ele explorou todos os prazeres do bordel local italiano. Por isso, mesmo se tornando um homem adulto, Mussolini exigia de suas mulheres uma obediência inquestionável e adoração servil, sem se preocupar com os sentimentos de suas numerosas amantes. Todos os dias, dezenas de cartas de admiradoras que sonhavam passar uma noite com ele eram entregues em seu escritório, e Mussolini pessoalmente escolhia quem entre elas era digna de tal honra. Esses encontros com mulheres, às vezes casadas, aconteciam atrás das portas fechadas de seu escritório e nunca continuavam. E com tais aventuras, Raquel Guidi, a mulher que se tornou sua segunda esposa e mãe de 5 filhos, teve que se reconciliar. O primeiro casamento do ditador durou apenas 1 ano.
Eles se casaram em 1915 e viveram em casamento oficial por 30 anos, até a morte do ditador. Raquel vinha de uma família cristã, por isso Mussolini não a via como uma potencial conselheira política, apenas como um apoio confiável, uma esposa exemplar e dona de casa. Raquel lidou magnificamente com esse papel por muitos anos. As amantes do ditador eram transitórias, porém sua dedicada esposa sempre o aguardava no lar. A única mulher importante na vida de Mussolini sou eu, sempre repetia Raquel. Mas tudo mudou quando o ditador conheceu Clara Petacci. Esta jovem aristocrata italiana encantou Mussolini e desde os 14 anos escrevia cartas de amor para ele. Ele só prestou atenção nela quando Clara, em uma de suas fervorosas cartas, incluiu uma foto sua. A beleza desta jovem conquistou o ditador até o fundo de sua alma, e ele a fez sua amante constante. Tal relacionamento duradouro com uma única mulher era extremamente atípico para Mussolini. Por isso, sua esposa, Rachele, ficou perturbada. Ela entendeu que teria que lutar pelo seu marido. É impossível não notar o estado de forte tensão mental em que essa mulher estava, contou um funcionário da embaixada alemã em Roma. Uma pequena provinciana, desanimada, saudosa e prematuramente envelhecida. Em contraste com ela, Clara só floresceu, energética e audaciosa. Ela entendeu a influência que tinha sobre o ditador envelhecido e tirou proveito disso. Em abril de 1945, Raquel viu seu marido pela última vez. Posteriormente, Mussolini fugiu com sua amante para a Suíça, onde, após 2 semanas, foram capturados por partisãs italianos e trazidos de volta à Itália. A execução deles foi brutal e os corpos dos amantes foram pendurados em um posto de gasolina, na Piazza Loreto, em Milão. Rachele sobreviveu ao marido por 34 anos, cuidou da preservação de sua herança, criou os filhos e administrou um restaurante. Elena Ceausescu, esposa do ditador romeno Ceausescu, apelidada de Imperatriz Sanguinária, nasceu em uma família cristã em Valáquia. Ela nunca se destacou academicamente. Por isso, terminou, com dificuldade, alguns anos de escola rural e começou a trabalhar, primeiro como assistente de laboratório, depois como tecelã em uma fábrica. Ela poderia não ter deixado nenhuma marca na história mundial, se não tivesse conhecido em 1939 um jovem ladrão de carteiras que acabara de sair da prisão, chamado Nicolae Ceausescu. Eles começaram um relacionamento romântico e logo se casaram. Desde o início da ascensão política e carreira de Nicolae, Helena o apoiou, exercendo uma influência significativa na vida do país. A viagem à China e à Coreia do Norte causou uma impressão indelével em sua esposa. No início dos anos 1970, Nicolae se animou, observando como o povo socialista se curvava ao seu líder. Ao retornar à Romênia, sua terra natal, ele começou a instaurar um culto à personalidade. Os jornalistas foram instruídos a elogiá-lo, inventando novos epítetos para designar sua grandeza, como tesouro da sabedoria, fonte de nossa luz, Danúbio da prudência e assim por diante. Ele discursava para o público com confiança, sem se importar com o fato de que todos os aplausos eram encenados. As recepções e celebrações em sua honra poderiam fazer até uma rainha sentir inveja, escreveu certa vez uma publicação britânica. Helena não se afastou de seu marido. Para começar, ela, que era uma ex-laboratorista de uma fábrica química, convenceu Nicolae a nomeá-la diretora do Instituto Nacional de Pesquisas Químicas. E então, conseguiu ser reconhecida como a luz da ciência e colocada à frente da Academia de Ciências da Romênia. Mas mesmo isso não foi suficiente para satisfazer as ambições insaciáveis de Helena. Em 1980, ela se tornou a primeira vice-primeira-ministra do país e, na prática, a segunda pessoa mais importante do Estado. Mais tarde, foi ela quem participou mais ativamente no genocídio de 60 mil pessoas e na destruição da economia nacional do país. Nicolae e Helena introduziram leis bárbaras que afetaram gravemente a qualidade de vida dos romenos. Por exemplo, em um determinado momento, o ditador e sua esposa
decidiram que seus cidadãos estavam comendo demais e, para economizar, sua ração deveria ser reduzida em 10 a 15%. Além disso, era permitido ter apenas uma lâmpada em um apartamento. Também foi ordenado que todas as instituições sociais reduzissem o consumo de eletricidade. Por causa disso, no inverno de 1883, dezenas de recém-nascidos morreram diretamente em incubadoras hospitalares. Mas, para a indignação da sociedade, Nicolau e Helena absolutamente não pretendiam aplicar o regime de economia a si mesmos. Pelo contrário, eles viviam em um verdadeiro palácio, cujo interior era decorado no estilo de Luís XIV e XV. Nesta magnífica residência, havia banheiros com torneiras de ouro, adegas, piscinas, um cinema e até uma estufa com plantas exóticas. Além disso, em 1984, Nicolae Ceausescu começou a construção do Palácio do Povo de Mármore, o novo edifício do governo romeno. Para isso, 1/5 dos edifícios históricos de Bucareste foi demolido e cerca de 3 bilhões de rublos foram alocados para o financiamento da construção. A insatisfação dos cidadãos atingiu seu pico em dezembro de 1989, quando o governo reprimiu brutalmente um protesto anticomunista. Nicolau e Helena perderam o apoio dos ministros e caíram nas mãos da oposição. Eles foram julgados por um tribunal militar. Foi um genocídio. O acusado concluiu 30 minutos após o início do julgamento. Vocês condenaram as pessoas à morte de fome e frio. Torturaram-nas, privando-as de calor e luz. Mas o crime mais terrível foi que vocês extinguiram a alma do povo. No dia 25 de dezembro, o ditador e sua esposa foram executados. A propósito, se você estiver interessado em um vídeo separado sobre o governo deste casal louco, deixe-nos saber nos comentários. Por hoje é só. Escreva qual história sobre as esposas dos ditadores você achou mais interessante. Até os próximos vídeos em nosso canal.